Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Consolador. Este livro nos foi trazido pelo nosso amantíssimo irmão Emmanuel, através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos estudando a primeira parte, que fala das ciências fundamentais. E o nosso assunto é a psicologia. Aqui temos a nossa questão inicial, a questão de número 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Vamos ver o que o nosso irmão Emmanuel responde. Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana. Vou repetir esta frase, este início. Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Então, a sede da inteligência, o ponto onde ela nasce e emana, não é do cérebro físico. O nosso corpo físico, ele tem uma importância enorme como uma ferramenta que utilizamos para fazer o nosso progresso. Mas, sem o espírito, sem a atuação do espírito imortal que somos neste corpo, ele não passará de matéria inerte. Somos nós quem animamos este corpo físico quando estamos encarnados. A hora que o abandonamos, o corpo físico se torna matéria inerte, se decompõe, volta aos laboratórios da natureza. Mas o espírito, que ali estava no comando daqueles trilhões de células, fica livre e continua sua jornada e ganhará novos corpos físicos para dar prosseguimento à sua evolução. E com o tempo, esses corpos físicos serão cada vez mais sutis, conforme o espírito evolui, ele se sutiliza. Ele fica mais sutil, interna e externamente. Então, vamos ter um carinho, um cuidado, uma atenção muito grande em relação ao nosso corpo físico. Ele é uma ferramenta de extrema importância. É a nossa ferramenta evolutiva. Vamos agradecer a esses trilhões de células que trabalham incansavelmente para nos manter fisicamente saudáveis e, consequentemente, livres de dores e de problemas. Mas tudo provém
do espírito e não do cérebro humano. O espírito é quem decide, faz. O corpo é só um instrumento. Vamos ver agora uma outra questão. A questão de número 49. Como devemos conceituar o sonho? Isto é uma questão interessante. E Emmanuel nos responde aqui. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Vamos olhar mais detidamente este início da resposta de Emmanuel. Ele diz aqui, na maioria das vezes, isso é importante, vamos ver mais à frente. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Normalmente, a nossa maior parte de atenção, ou praticamente quase que toda a nossa atenção, está voltada para a vida material. As lutas diárias para nos mantermos, para que possamos ter acesso à nossa subsistência como seres humanos que no momento somos. Então, durante o repouso do corpo, o que, aliás, não é um repouso completo, nosso corpo continua em atividade, mesmo durante o sono. Nosso cérebro não para de funcionar. Nosso coração, nossa circulação, nosso aparelho digestivo, só que funcionam de uma forma menos intensa. E este período de repouso, as nossas células, coitadas, tão atacadas por nós, com pensamentos adversos, com sentimentos que nos degradam, com alimentação inadequada. Elas aproveitam enquanto nós estamos no repouso para se reorganizarem. Então, a nossa maior atenção, ela está na vida física. E a maioria dos nossos sonhos tem relação com as atividades do dia a dia. São coisas que precisamos resolver, que ficam na nossa mente. Vamos dormir e elas ficam ali. E o cérebro continua a sua atividade. Então, a grande maioria dos nossos sonhos tem a ver com as nossas preocupações da vida material. E continuando aqui, Emmanuel, na sua resposta, ele diz aqui, em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo,
em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito, prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Vamos rever essa resposta aqui agora de forma mais detalhada. Emmanuel, no início dessa resposta, que é a continuidade dela, ele nos disse que na maioria das vezes os nossos sonhos, na grande maioria, tem a ver com as situações do dia a dia. Mas ele disse que em determinadas circunstâncias, situações, contudo, nos fenômenos premonitórios, o que vem a ser isso? É a visão que o espírito tem do porvir. Nós, quando estamos na carne, quando estamos no estado de vigília, em que toda a nossa atenção fica voltada para as questões materiais, nós só vemos o agora, o momento atual da nossa existência. Mas quando entramos no estado de repouso, em determinadas circunstâncias, isso não é sempre, tá? Temos alguns fenômenos de premonição, de prever o futuro. Nesses casos, o espírito, quando fica um pouco mais liberto, porque a libertação é total, só se dá com a morte, é uma libertação parcial durante sono, em algumas circunstâncias. Eu friso isso novamente. O espírito ele entra em contato com algumas situações futuras. Não é para ver qual o número que vai dar na Mega Sena, não. Na loteria, não é isso. Alguns casos acontecem, e esses casos são orientados, supervisionados por espíritos mais elevados. Um outro exemplo aqui é ou nos casos de sonambulismo, em que o espírito, ele no estado sonambúlico, ele, embora atuando até com o corpo físico, né, muitos sonâmbulos se levantam de madrugada, abrem as portas, vão à rua, né? Outros rodam dentro de suas casas e se deitam lá novamente, acordam de manhã e não sabem que nada disso aconteceu. Isto é tido como uma liberdade parcial do espírito, porque a liberdade total só se dará quando os laços que ligam o espírito ao corpo forem rompidos, definitivamente rompidos. Então, nesta
condição de visão parcial, o espírito age, mas ele carrega o corpo com ele. Então o corpo está ali no estado de sono, o espírito não fica ali dormindo junto com o corpo. O espírito se liberta. E aí o espírito ele pode ter alguma questão que ele queira resolver, até ligada a algo do dia a dia. E ao sair da cama, ele de alguma forma ele traz junto o corpo físico. Tem sonâmbulos que pegam chaves de olhos fechados, né? Andam sem esbarrar em nenhum móvel, abrem as portas, acham ali o buraco da fechadura, como se estivessem enxergando. Neste caso, quem vê é o espírito. É uma liberdade parcial do espírito, que é do corpo. Isto não é algo comum que acontece com muita gente diariamente, não. Tá? Então, ali, os casos de visão futura, né? E os casos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial. Nessas condições, o espírito ele ganha uma liberdade além da que ele tem em relação ao corpo físico. Porque o corpo físico, de alguma forma, exerce uma influência muito grande sobre o espírito. É como se o espírito estivesse ali ligado, preso ao corpo físico. Né? E realmente nós estamos, embora esses laços sejam bastante elásticos, nós podemos ir a outros planetas a distâncias enormes que esses laços não se rompem. Tá? No livro de André Luiz, Nosso Lar, ele faz relato de espíritos que ele se assustou ao verem esses espíritos com várias fiações luminosas penduradas nos seus corpos, né, espirituais. E aí foi explicado a ele que esses espíritos eram encarnados e que eles estavam parcialmente desprendidos do corpo físico através do sono e que eles estavam ali em serviço, trabalhando no plano espiritual. E continua aqui, Emmanuel. O sonho representa a liberdade relativa do espírito, prisioneiro da terra. A nossa condição de encarnados é uma posição em que somos cerceados de muitas capacidades que fora do corpo nós temos, mas o corpo inibe essas capacidades. A capacidade é de se transportar mentalmente, de levitar e muitas outras. Quando então se poderá verificar a comunicação intervivos, quer dizer, é uma comunicação, nesses casos, né, de sonhos, onde você vive experiências no plano espiritual, você entra em comunicação com os vivos. Eu até diria, mais vivos do que nós encarnados. Né? E quanto possível, as visões proféticas. Ainda há casos em que são trazidas algumas orientações do plano maior para a humanidade. Muitos cientistas, muitos homens que se dedicam ao estudo de novos conhecimentos, muitos deles, sem o saberem, recebem essas orientações, têm essas visões proféticas e muitas vezes nos trazem avanços
soluções que eles mesmos não sabem explicar como eles tiveram aquela ideia. Tá? E continua aqui, ó. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia. Olha, não é assim, chegou lá e vamos ver o futuro, vamos aqui criar novos elementos, conhecimentos novos, não. Organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. Porque se não tivesse essa precaução por parte da espiritualidade maior, seria o caos. Ainda somos crianças. Se tivéssemos a capacidade de ver o futuro, a primeira coisa que faríamos é ver quais os números que vão dar na loteria. E continua aqui, ó. E quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Olha, a grande maioria de nós, quando o corpo entra em repouso através do sono, nós nos libertamos e muitas vezes vamos em busca de orientações. Nós temos no plano invisível ainda para nós encarnados, companheiros, amigos, guias, que a gente chama de anjos da guarda, são os nossos orientadores, os nossos mentores. E eles, sempre que possível, se não atrapalharmos, eles entram em contato conosco para nos orientar, para nos auxiliar, para nos mostrar caminhos e soluções que nós não estamos vendo. Então, nós sempre somos amparados, mesmo dormindo. E no estado de vigília também, Deus está dentro de nós. Jesus nos disse, eu estarei convosco sempre. Então, nós estamos sempre recebendo amparo de mãos amigas. Vamos aprender a valorizar todo esse carinho, toda essa atenção que recebemos desses companheiros abnegados e amorosos. Vamos dar o melhor de nós, para que eles fiquem felizes com a nossa felicidade, com o nosso progresso. E continuando agora na questão de número 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? Esta é a pergunta. Vamos ver o que nos responde nosso irmão Emmanuel. A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Olha que interessante. A vocação, aquilo que o Espírito já traz, e nós vemos algumas vocações que são muito claras, encarnados em idade muito pequenos ainda, muito tenra, que apresentam habilidades incríveis. Da onde vem isso? Será que Deus, para alguns, deu essas habilidades e para outros não? Eles
deixa eles lá, na ignorância? Não. Todas as habilidades, todos os conhecimentos que temos são frutos de trabalho, de repetição, de aprendizado, de interesse em evoluir. E o espírito, tudo que ele aprende fica armazenado. Se hoje, nessa atual reencarnação, eu estudei medicina e me dediquei, fui um bom médico, aprendi muitas coisas, quando eu reencarnar, eu já terei uma facilidade se por acaso eu escolher essa profissão, porque eu já tenho essa base de experiências anteriores. Isso serve para qualquer coisa. Quantas crianças nós vemos com dons artísticos? Outras demonstrando capacidades físicas. Então, nada disso é dado por Deus aleatoriamente. Tudo isso são conquistas dos espíritos, de cada espírito. E quando ele renasce, é comum que ele vá em busca daquilo que ele sabe fazer melhor. E aí entra a questão da vocação, que a nossa psicologia, que não admite o espírito, que não admite a reencarnação, ela não consegue explicar. A chave está facinho, está ao alcance. Mas o preconceito, muitas vezes a vaidade, não nos deixa pegar essa chave e abrir essas portas. E continua aqui Emmanuel. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Então a reencarnação fica clara nas vocações. A ciência materialista, ela não tem como explicar isto. Ela não consegue explicar isso. Então, a doutrina espírita é a grande chave para que a humanidade dê este passo à frente, para que possamos viver não somente visando a matéria que é temporária, mas visando aquilo que é permanente, que é infinito, ou melhor, imortal em nós, que é o Espírito que somos, criados por Deus. E assim, meus irmãos, meus amigos, encerramos mais um estudo do nosso livro O Consolador. Agradeço a atenção de assistir este vídeo e caso haja qualquer controvérsia, qualquer adendo, alguma coisa que possa nos ter escapado, entrem em contato no nosso canal. Muita paz. Graças a Deus.